o que é a Abradep e o que é IBRAD. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todo o povo de Jeremoabo, a todos que nos ouvem. Boa tarde especial a Adalberto Luiz Carlos. É interessante você fazer essa pergunta, porque eu sou um apaixonado pelo direito eleitoral e pelo estudo do direito eleitoral. E, na verdade, o que é a Abradep? A Abradep, como foi dito, é uma academia brasileira de direito eleitoral que reúne os maiores nomes hoje do direito eleitoral no Brasil. Nós temos, eu sou membro fundador, tenho essa honra de ser membro fundador, juntamente com os grandes doutrinadores. Para quem não nos ouve e não sabe o que é doutrinador, é aquele especialista que escreve os livros em que os estudantes, os profissionais estudam a determinada matéria de direito. Então, os grandes autores de livros, ex-ministros do TSE, atuais ministros do TSE, todos eles fazem parte hoje da Abradep, que é uma instituição que, inclusive, é ouvida em todos os âmbitos em que há uma discussão hoje de direito eleitoral. É difícil você ver uma entrevista, seja no Fantástico, na Folha de São Paulo, uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre determinada matéria de reforma eleitoral. O próprio TSE, quando o TSE vai fazer alterações em suas resoluções, análise de novas leis, reforma política, reforma eleitoral, a Abradep é convidada, juntamente com a Comissão Nacional de Direito Eleitoral, a se pronunciar, a trazer a sua visão sobre os temas. O IBRAD, por outro lado, é o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, ele já é um instituto mais antigo e ele não é tão difundido no Brasil como é a Abradep. A Abradep hoje congrega membros em todos os estados do Brasil, os advogados e os especialistas de direito eleitoral mais proeminentes de cada estado já estão na Abradep e vários tentando entrar. É um filtro muito pesado para conseguir o acesso. O IBRAD ele reúne todos os ex-ministros do TSE, os atuais ministros, os advogados que militam perante o TSE e que fazem também um âmbito de discussões e promovem muitos eventos Brasil afora para discutir o direito eleitoral. É muito importante essa discussão para o desenvolvimento da nossa democracia. O direito eleitoral ele regula, né, a nossa eleição, e a eleição, afinal de contas, é o momento em que o povo tem a oportunidade de ir às urnas, de escolher os seus candidatos, e o fortalecimento da nossa democracia depende de eleições limpas, de eleições sérias, de eleições legítimas, em que o abuso de poder esteja afastado e que haja um efetivo controle legal dos atos de campanha, assim como do registro de candidatura. E um resumo geral dessas instituições é isso aí, amigo. Muito bem. Bom, doutor, no começo da semana, um assunto veio à tona nas redes sociais, dando conta aqui no nosso município especificamente, de que João Batista Melo de Carvalho, o Tista Deda, estaria com os direitos políticos suspensos até 2029, de modo que estaria impedido de concorrer às eleições em outubro. Gostaria de perguntar ao senhor que processo é esse e o que o senhor tem a dizer sobre esse caso. Veja bem, a gente precisa... Posso começar fazendo um histórico para as pessoas Pode. entenderem Fique à vontade, o que é doutor. isso, Fique à de vontade. direitos políticos, o que é inelegibilidade. Eu acho muito importante. A gente sabe que em cada eleição, nos municípios interioranos e mesmo em qualquer estado do Brasil, em que há uma discussão sobre a elegibilidade de um candidato, o povo fica muito apreensivo. Isso é natural. É natural essa apreensão. E é por isso que eu queria fazer essa explanação inicial para que quem está em casa possa entender o que é suspensão de direitos políticos, o que é inelegibilidade. Eu tive conhecimento de que houve aí também uma notícia de que ele estaria inelegível até 2029. E eu queria começar dizendo o seguinte: nenhuma lei estabelece que alguém está inelegível. Decisões judiciais, seja em processo de improbidade administrativa, seja em processo que diga respeito, por exemplo, a processos criminais, essas leis, essas sentenças, esses acordos, essas decisões, elas não imputam inelegibilidade a ninguém. Tá? Inelegibilidade decorre de uma condição legal. E essas condições legais, elas têm que ser aferidas, têm que ser enfrentadas de acordo com os critérios que estão estabelecidos na lei. Que lei é essa? É a famosa Lei da Ficha Limpa. É a Lei Complementar número 64 de 1990. Quem está em casa, se quiser, tiver a curiosidade, só botar no Google LC 64/90. LC significa Lei Complementar. O que se imputa
que se diz em relação a Tista é que ele estaria inelegível em função de uma condenação por ato de improbidade administrativa. Tá? É importante a gente destacar que, primeiro, não existe absolutamente nenhuma suspensão de direitos políticos até 2029. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Eu tive conhecimento, não ouvi, soube que alguém foi à rádio e que fez, inclusive, um comentário de que tem uma certidão rolando pela cidade, uma certidão que está circulando pelos grupos de WhatsApp, e que essa certidão diria que ele está inelegível até 2029. Com todo respeito a quem leu a certidão, aparentemente de maneira muito apressada, porque basta ler a certidão, né, para se ver que não se fala em 2029, não se fala em 8 anos, não se fala em absolutamente nada disso, e nem se fala em inelegibilidade tampouco. O que a certidão traz é uma informação de que haveria uma condenação e que essa condenação seria de suspensão de direitos políticos por 3 anos. E que essa certidão informa também que houve o trânsito em julgado. Para quem não sabe em casa o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando tem uma sentença, essa sentença é confirmada pelo tribunal e não cabe mais recursos contra essa decisão. Esse trânsito em julgado teria acontecido no dia 6 de dezembro de 2021. Tá ok? Vamos lá. Posso continuar? Você quer fazer Pode, alguma pergunta? fica à vontade. Não, fica à vontade. Tá indo, tá interessante. Pronto, vamos lá. O que é que traria? Existe, de fato, uma hipótese de inelegibilidade. Quando eu digo hipótese, é lá uma criação legal. Na lei complementar, que está, quem quiser também em casa procurar na LC 6490, tem o artigo 1º, inciso 1º, a linha L. É só botar lá. Tem o 1, vai no L e está lá uma inelegibilidade para quem tem uma condenação por ato de improbidade. E aí as pessoas perguntam, professor Rafael, e como é que é isso? Qualquer pessoa que tem uma condenação por improbidade fica inelegível? Não. Não é qualquer pessoa que tem uma condenação por improbidade que fica inelegível. Só fica inelegível quem tem uma condenação por improbidade por lesão ao erário e enriquecimento ilícito, de forma conjunta. E como é que a gente vê isso? É no própria condenação. Para as pessoas leigas, que não são do ramo jurídico, é difícil compreender, mas a lei de improbidade, ela tem 3 hipóteses básicas de condenação por improbidade. Uma é de dano ao erário, é quando o agente público causa um dano efetivo ao erário e gera um prejuízo para o poder público, para a administração pública, de forma simplificada. O segundo diz respeito a enriquecimento ilícito. É quando o agente público pratica um ato que gera um enriquecimento de alguém ou dele próprio, de forma indevida. E o terceiro ato, que é muito menos grave, porque não gera dano ao erário, porque não gera enriquecimento de ninguém, é aquilo que se convencionou chamar de improbidade por violação a princípios. O que é violação a princípios? A nossa Constituição Federal, no artigo 37, ela tem uma série de princípios que devem ser observados na administração pública. E muitas vezes, no dia a dia de uma gestão pública, há determinados atos que terminam sendo praticados e que o judiciário entende que violam algum princípio constitucional. Tá certo? Por que eu digo que esse é um ato menos grave? Porque, afinal de contas, eu não tenho a configuração nem de enriquecimento ilícito, eu não tenho a configuração de dano ao erário, e, portanto, não se trata daquilo que o povo sabe na boca do povo que diz respeito à corrupção. Quando eu tenho uma improbidade por violação a princípios, nós não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de roubo, nós não estamos falando de meter a mão no dinheiro público. Nós estamos falando, às vezes, de equívocos na administração que acontecem de uma forma muito corriqueira. Pois bem, acontece que justamente por essa ser uma hipótese menos grave, e a própria Constituição, a própria lei reconhecem que é menos grave, quando alguém é condenado por violação a princípios, né, da administração pública, isso não acarreta inelegibilidade. E quem tiver dúvida é só ir lá e ler a linha L do inciso 1º do artigo 1º, porque ela diz expressamente que ficará inelegível por 8 anos aquele que tenha condenação por ato de improbidade
em segundo grau de jurisdição, ou seja, já pelo tribunal, ou com trânsito em julgado, e que tenha sofrido a pena de suspensão de direitos políticos por um ato de improbidade que importe ao mesmo tempo enriquecimento ilícito e dano ao erário. Essa é uma primeira faceta, tá certo? Certo. E aí se pergunta, a condenação a que essa certidão faz referência, ela diz respeito à lesão ao erário ou enriquecimento ilícito? Não. E basta também, quem tiver curiosidade, ler a própria certidão. Essa certidão, ela diz que João Batista Melo de Carvalho teve uma condenação por violação a princípios. E como é que a gente sabe disso? Porque lá consta que a condenação foi pelo artigo 11 da Lei de Improbidade. Nós temos quem trabalha na área de improbidade, qualquer pessoa, qualquer advogado que tem familiaridade mínima com a área de improbidade, sabe reconhecer apenas pelo artigo qual é a hipótese de improbidade que se está falando. Porque se sabe que quando é o artigo 9º, por exemplo, nós estamos falando de enriquecimento ilícito, quando é o artigo 10, nós estamos falando de lesão ao erário, e quando é o artigo 11, nós estamos falando de violação a princípios. Pois bem, como a própria certidão indica que a condenação foi pelo artigo 11, e por isso que a base da condenação é o inciso 3º do artigo 12, parece uma confusão danada, né? Mas é porque o artigo 12 é o que traz, o 9, o 10 e o 11, eles trazem quais são as hipóteses, quais são os casos de improbidade. O artigo 12, ele traz quais são as penas aplicadas. No inciso 1º do artigo 12, nós temos as penas aplicadas para quem gerou enriquecimento ilícito, pelo artigo 9. No inciso 2º do artigo 12, nós temos as penas para quem gerou a lesão ao erário, prevista no artigo 10. E o inciso 3º do artigo 12 tem as penas para quem praticou um ato de improbidade por violação a princípios, que é o caso dessa certidão. Tá certo? E aí você pode me perguntar, tudo bem, o senhor está me dizendo que ele não está inelegível por 8 anos. E essa certidão que indica que ele tem uma suspensão de direitos políticos por 3 anos? Como é que fica a situação de Tista? Eu poderia afirmar que Tista, então, está sem quitação eleitoral, está com os direitos políticos suspensos por 3 anos, portanto, até o dia 6 de dezembro de 2024? Não. Tista não está com os direitos políticos suspensos e eu vou explicar o porquê. O nosso sistema jurídico ele é bastante complexo. Mas nós temos uma situação jurídica que deixa essa aplicação da penalidade de Tista completamente inviável, ilegítima e inconstitucional. E não sou eu que está dizendo isso. O que acontece é que no dia 4 de outubro de 2021, lembrando que esse processo de Tista transitou em julgado no dia 6 de dezembro de 2021. No dia 4 de outubro, portanto, 2 meses e 2 dias antes do trânsito em julgado, todo mundo sabe aqui o que é o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo Tribunal Federal é o tribunal mais famoso do Brasil e a gente sabe que muita gente sabe os nomes dos ministros e muita gente, às vezes, não sabe nem quem é que está na seleção brasileira, mas sabe o nome, pelo menos, de alguns ministros do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, por meio da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que é um ministro, inclusive, muito famoso, ele deferiu uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, de número 6678. Quem quiser pesquisar, é só jogar no Google. A ação direta de inconstitucionalidade 6678, liminar Gilmar Mendes. E o que é que diz essa liminar? Essa liminar diz que a aplicação da pena de suspensão de direitos políticos para quem praticou um ato de improbidade ou teve uma condenação por ato de improbidade por violação a princípios, que é o caso de Tista, e é por isso que eu fiz todo esse introito para explicar o que é violação a princípios, o que é enriquecimento ilícito, o que é dano ao erário, que não se pode, a liminar diz isso, suspende a vigência, ou seja, tira do mundo jurídico, tira da própria lei a aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos para as condenações por violação a princípio em ação de improbidade. E o que é que isso implica? Isso implica que, apesar de esse processo ter transitado em julgado, é impossível dar cumprimento a esta pena
Porque o Supremo Tribunal Federal diz que esta pena é inconstitucional. É como você imaginar que alguém sofra uma condenação num processo criminal e que essa condenação seja de açoitamento público. O açoitamento público é inconstitucional. Pode estar lá na sentença, pode estar no acórdão. Na hora de cumprir essa sentença, o judiciário diz: eu não posso cumprir, porque o açoitamento público é inconstitucional. E olhe que a gente nem tem uma decisão judicial dizendo isso, é a própria Constituição que diz. Mas no caso de Tista, nós temos uma decisão da mais alta corte do país, Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6678, em que se diz expressamente que esta aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos para as hipóteses de improbidade por violação a princípios é inconstitucional e, portanto, tem que ser retirada do mundo jurídico, tem a sua vigência suspensa. E é por isso que eu tenho muita tranquilidade em dizer que não é possível a aplicação, o cumprimento, a efetiva suspensão dos direitos políticos de Tista, porque o ministro Gilmar Mendes suspendeu a aplicação dessa penalidade para quem estava com os processos em curso. Era o caso de Tista. Ele está abarcado por uma decisão do Supremo. E o Supremo, na medida em que considera inconstitucional esse dispositivo, não permite que juiz nenhum, que tribunal nenhum aplique mais essa pena, sob pena, inclusive, se assim o fizer, de uma reclamação direta no Supremo, para dizer ao Supremo: a justiça de tal ou qual Estado está descumprindo a ordem do Supremo, e o Supremo é o maioral nesse assunto. O que o Supremo diz em matéria constitucional é definitivo, não se discute, não se pode discordar do Supremo quando ele está julgando a matéria de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Essa última palavra é dele. Então, só para a gente resumir aqui, doutor, então Tista não está inelegível, não existe essa possibilidade com relação a isso. Tista não está inelegível e, apesar de existir uma condenação por improbidade na violação a princípios, você me dá licença até para falar uma coisa que é importante a gente esclarecer. As pessoas, às vezes, ficam assustadas quando dizem: tem uma condenação por improbidade. Nós precisamos, como já se diz no dito popular, separar o joio do trigo. A gente não pode botar tudo num saco de farinha só. A condenação de Tista, para quem não sabe, não foi por roubo, não. Não foi por furto, não foi por meter mão em erário, não foi por favorecer ninguém. A condenação de Tista foi simplesmente por causa de umas placas de obra pública que constava a logomarca da prefeitura. A condenação dele, com todo respeito, é um absurdo. Esse processo é muito antigo. Esse processo foi julgado no Tribunal de Justiça da Bahia em 2010. Se esse processo fosse julgado hoje, eu não tenho a menor dúvida de que Tista estaria inocentado, absolvido. Até porque a própria lei de improbidade foi abrandada. A própria lei de improbidade hoje diz que, mesmo tendo violação a princípios, eu só poderia condená-lo se houvesse um dolo específico. O que é isso? É a vontade de praticar um ato em contraponto. Não tem nem prova de que Tista tivesse conhecimento prévio de que essas placas iam ter esse layout. É um fato muito pequeno, é um fato muito colateral, é um fato que não tem gravidade. Então não dá para a gente colocar essa condenação no mesmo balaio, no mesmo saco de prefeitos que têm condenação por desvio de dinheiro público, por desvio de dinheiro da merenda, por desvio do combustível que é pago com dinheiro da educação. Não dá para a gente colocar no mesmo balaio. A gente não está falando de ninguém aqui que é ficha suja. Ficha suja é quem incide na lei da ficha limpa. E Tista não está na lei de ficha limpa. Tista não está inelegível. E apesar de essa certidão indicar que tem uma condenação, é porque é verdade, teve uma condenação. É verdade que essa condenação transitou julgado? É. Mas a suspensão de direitos políticos não pode ser aplicada, não pode ser cumprida sob pena de estar descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal. E não é à toa. Como é que a gente sabe se alguém está com quitação eleitoral ou não? Basta puxar a certidão de quitação eleitoral. E a certidão de quitação eleitoral de Tista está válida. É só entrar no sistema do TSE e lá está a certidão de quitação eleitoral de Tista. Por quê? Porque o judiciário sabe que não pode aplicar a suspensão de direitos políticos dele sob pena de estar descumprindo, violando uma ordem do ministro Gilmar Mendes.
Então, eu não tenho receio. Tista está plenamente elegível. Não tem nada que torne Tista hoje inelegível como querem. É lógico que chegar numa rádio e dizer alguém está inelegível, alguém é ficha suja porque tem uma certidão e lê a certidão do jeito que quer, né? Porque basta ler a certidão para ver que não se fala de inelegibilidade. E talvez para o povo, para os eleitores, seja confuso entender o que é direitos políticos, o que é inelegibilidade, qual é a diferença. Mas um advogado, ele tem a obrigação de, ao se pronunciar, saber diferenciar, saber distinguir o que é inelegibilidade e o que é suspensão de direitos políticos. Então, é importante a gente traçar essas diferenças, mas, para a sua pergunta objetiva, não há nada hoje que impeça a Tista de ser candidato. Muito bem, doutor. Recentemente, outro processo contra a Tista entrou em pauta no Supremo Tribunal, se não estou enganado. Recentemente, o processo lá em Brasília entrou em pauta, mas acabou sendo retirado. Foi no Tribunal Regional Federal da Primeira Tribunal Região. Regional Federal, desculpa, pois não. Tenho conhecimento. Esse processo, na verdade, é uma apelação, tanto do Ministério Público quanto do próprio Tista. Nós estamos muito seguros quanto ao julgamento, porque é um processo em que ficou amplamente demonstrado que não houve absolutamente nada de irregular. Trata de reforma de escolas que foram plenamente realizadas. A instrução, para quem não sabe em casa o que é instrução, é a oitiva das testemunhas, a coleta das provas, foi amplamente favorável à Tista, demonstrando que tudo foi praticado dentro da mais regular normalidade. O tirar de pauta ou não tirar de pauta é muito natural em qualquer tribunal. Por que é muito natural? Porque, primeiro, muitas vezes nós temos um excesso de processos em pauta. Esse processo de Tista, por exemplo, a gente estava pronto para julgar. Estávamos prontos para fazer sustentação oral, prontos para realizar com muita tranquilidade. Mas o desembargador, que era relator do processo, ele se tornou presidente do tribunal. E é evidente que havia incompatibilidade, né, de tempo dele em uma transição na presidência do tribunal e uma quantidade enorme de processos que seria julgado, e foi por essa razão, e não outra, que foi retirado de pauta. Por outro lado, foi depois incluído indevidamente em pauta sem que tivesse ido para o novo relator. Imagine como é que alguém vai julgar um processo sem ter visto o processo. Então, a Secretaria do Tribunal tinha reincluído em pauta, quando o relator anterior se tornou desembargador-presidente, tinha reincluído em pauta para o novo relator sem mandar o processo para o relator para fazer a análise do processo. É lógico que seria impossível, mas nós estamos muito tranquilos, né? A qualquer momento esse processo pode voltar à pauta e nós estamos com muita tranquilidade para esse julgamento, porque quando a gente estuda o processo e a gente analisa as provas, a gente pode ficar tranquilo ou intranquilo. Se a gente estivesse com falta de tranquilidade, nós teríamos tomado providência, tentado criar algum embaraço para o julgamento. Não foi o caso. Na verdade, o processo só não foi julgado por essas circunstâncias, mas estamos com muita tranquilidade para enfrentar esse julgamento, porque temos consciência da lisura de todos os procedimentos que foram adotados pela Prefeitura à época, na condução de João Batista Melo de Carvalho, o Tista de Deda. Muito bem, aproveitando aqui, doutor, o conhecimento do senhor, com relação à esposa de Tista Anabel, existe alguma pendência que suspenda os seus direitos políticos, que impeçam, né, de ser candidata? Absolutamente nada. Havia também um burburinho de que ela teria ficado inelegível porque ela sofreu uma injusta e absurda exoneração da função dela na prefeitura, quando, na verdade, essa demissão, essa exoneração foi por conta, inclusive, de uma liminar que ela tinha na justiça, que garantia a ela uma licença, e houve o desrespeito dessa liminar. Aí a prefeitura, assim, promoveu a sua exoneração, com todo respeito, numa nítida tentativa de vendetta, né, de perseguição. Isso, inclusive, ficou posto em sentença, não sou eu que estou dizendo, a sentença no mandado de segurança de Anabel deixa claro que a negativa do direito dela à licença se tratava de uma vendetta pelo fato de ela ser adversária política. Hoje ela está retornada, tem mandado de segurança deferido para retornar, para anular essa demissão absurda, e ela está em pleno exercício,
né, da sua função de odontóloga, e de modo que podem querer, né, entre querer transformar alguém inelegível e efetivamente conseguir transformar alguém inelegível, há uma distância enorme. Chama a atenção apenas o fato de que, quando se quer tanto transformar os adversários inelegíveis, isso pode significar muito medo dos adversários. Mas o fato é que nem Anabel, nem Tista tem absolutamente nenhum impedimento para concorrer, qualquer um deles que seja. Muito bem, doutor. Mais alguma coisa que o senhor queira pontuar? Então, eu me dou por satisfeito, eu agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Eu acho que o povo, o eleitor, vocês todos jornalistas que têm um papel fundamental na informação, podem confirmar o que eu digo, podem acessar, como eu sugeri, no Google, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6678, está lá no final da decisão, a decisão é longa, mas basta no final da decisão, tem que Gilmar Mendes, o ministro, suspende a vigência da suspensão de direitos políticos para quem tem condenação pelo inciso 3º do artigo 12, que é de violação a princípios. Podem entrar na lei de improbidade, quem quiser consultar também a lei 8429 de 92. Podem entrar na famosa lei de ficha limpa e procurar a linha L do inciso 1º do artigo 1º e vão verificar o que eu estou dizendo. Só fica inelegível quem tem condenação por improbidade, que seja por lesão ao erário, enriquecimento ilícito e não por violação a princípios. Então, isso é, de certo modo, muito elementar. Eu convoco a todos que façam essa verificação. Muito bem, doutor. Eu agradeço a participação aqui no programa. Muito obrigado pela disponibilidade em atender a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Deixo um abraço para todo o povo de Jeremoabo e também para toda essa equipe que faz um trabalho tão importante, tão brilhante aí na rádio Jeremoabo FM. Muito obrigado. Muito bem, então...